E de volta ao Café com Vanessa nesse sábado, dica boa. Hoje é sábado, não sei se você vai sair para passear ou que você quer se arrumar. Simplesmente quero me arrumar para mim, quero ficar arrumadinha. Não tem lugar melhor para você ir do que a Festa Escova. Isso mesmo, a Festa Escova está aberta das 8 da manhã às 20 horas. E a Festa Escova, ela facilita a sua vida. Isso mesmo, sabe por quê? Você, ao chegar, você vai ser atendida, tem um grupo de colaboradores ali prontos e preparados para atender aquilo que você precisa. E na Festa Escova você vai viver essa experiência de hidratação e escova. Isso mesmo, você vai ter acesso a esses produtos desenvolvidos pela Festa Escova para que você possa ter assim, sabe aquela restauração do fio, aquela cura no seu cabelo, aquele brilho maravilhoso. E sabe o que é o melhor? É que você pode adquirir esses produtos e levar para casa. Olha que coisa boa, e continuar o seu tratamento em casa. Produtos de altíssima tecnologia para que você possa, olha, viver essa restauração. E eu quero dar uma dica para você. Estamos chegando aí, né, perto do Dia dos Namorados. Olha que presente lindo que é o Gift Voucher, isso mesmo, onde você coloca aqui todos os presentes, o dia de princesa que você vai presentear a quem você ama, a quem você quer agradar. Um presente da Festa Escova também. Olha, a Festa Escova, você já sabe, é a maior escovaria da América Latina e ela está de portas abertas das 8 às 20 horas. Segue para você o endereço da Festa Escova, o telefone, o Instagram para você conhecer um pouco mais da Festa Escova. E você sabe, Festa Escova, você linda todo dia, certo? Então, ó, vambora, vambora! E vambora, sabe o quê? Rever uma matéria, uma entrevista, olha, esclarecedora. Muito esclarecedora agora aqui no Café com Vanessa, no quadro Pergunte ao Especialista. Eu recebi a doutora Estela Bueno, ela que é advogada para mulheres, e ela veio conversar conosco sobre assédio e importunação sexual. A gente vai saber a diferença de um e do outro, aprender mais sobre esse assunto. Você não pode deixar essa matéria passar. Aumenta o volume se você está correndo com as coisas aí e preste atenção o que diferencia um do outro, tá bom? E depois a gente vai conversar um pouquinho. Vamos rever? Vamos rever agora, aqui no Café com Vanessa. Bom dia! Bom dia, doutora. Que alegria te receber. Bom dia, muito prazer estar aqui de novo com você. É sempre uma honra. Fico muito feliz em ser convidada e principalmente feliz por poder trazer essa informação que é tão importante para as nossas mulheres, né? A gente estava conversando aqui na hora do intervalo e eu fiquei chocada. É comum, é raro, mas acontece com frequência. É, porque a gente acaba sendo muito leiga, né, doutora? A gente põe tudo num saco só e acha que é uma coisa só. É. E a lei hoje está sendo muito criteriosa em em tipificar determinada conduta como um crime específico. Isso é importante para nós como mulheres, a gente saber quais são as leis que nos protegem, quais são os crimes, os nomes, o que poderia configurar determinado crime, porque não adianta a gente se sentir violada de alguma forma sem saber que aquilo é de fato uma violência, um crime. Então é por isso que a gente precisa colocar os pingos nos is, explicar direitinho o que é cada coisa, para todo mundo, na hora que tiver acontecendo alguma situação como essa, poder recorrer à autoridade responsável para aquela situação. Então vamos começar. O que é o assédio? Vamos lá. O assédio sexual é um crime previsto no Código Penal, ali no artigo 216-A, tá? E é um crime que é a conduta de constranger alguém, quando um homem ou uma mulher, não precisa ser necessariamente quem comete, homem, não é só homem, não é só mulher, são os dois. Tá. Constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem sexual, de conotação sexual indevida, se valendo do cargo ou da função e da condição de superior hierárquico. Então, vamos lá. Esse tipo penal, o assédio sexual, ele só se configura dentro de um ambiente em que existe uma autoridade
sobre aquela vítima. Então, é o seu chefe, o seu superior hierárquico ali dentro da relação de trabalho. E, em muitos casos, já tem se entendido que o professor, por ser a autoridade dentro da sala de aula, essas pessoas cometem assédio contra os seus alunos, contra os seus subordinados e contra os outros níveis de hierarquia menor do que aquela pessoa que está fazendo. Então, é um crime cometido dentro, necessariamente, de uma relação de poder, de uma relação de superioridade hierárquica. Emprego, mesmo que seja temporário, contrato, uma prestação de serviço, ou dentro de escolas também pode acontecer. Então, tudo isso é o assédio sexual, que é diferente da importunação sexual. E o assédio, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Ele constrange aquela pessoa, então ele faz aquela... Ameaça, por exemplo? Ameaça. Fala, olha, se você não sair comigo, se você não fizer determinada coisa, se você não me mandar um nude, eu vou te demitir. Não vou te dar aquela gratificação, eu vou te dar uma advertência, eu vou te perseguir dentro do trabalho. Se for um professor, vou te reprovar. Vou te reprovar, exatamente. Então, ele depende dessa situação de estar numa condição de superioridade hierárquica para impor a ela, né, constranger aquela pessoa a fazer o que ele quer com o intuito de obter uma vantagem sexual. Então, o que ele quer é te obrigar a sair com ele, te obrigar a ter relações sexuais com ele, te obrigar a mandar nudes, te obrigar a ter conversas picantes, te obrigar a usar determinada roupa só para satisfazer a lascívia dele de te ver ali com aquela roupa. Entendeu? Então, tem muitos chefes, isso eu recebo reclamações, clientes com essas situações direto. Olha, ele me obriga a ir com determinadas roupas para o meu trabalho, porque ele quer que eu me vista dessa forma. Então, mesmo que ele não tenha um contato físico, que ele não tenha uma relação sexual, que ele não te toque de nenhuma forma, o fato dele te obrigar a se vestir de determinada forma, te obrigar a fazer determinadas coisas só para que ele seja, para que ele se satisfaça sexualmente, mesmo só vendo, isso é assédio sexual. Doutora, quem está nos assistindo agora, como que eu provo isso? Eu preciso, você falou de mensagens. Uhum. E se for pessoalmente, chegou no meu ouvido e falou, ó, vou te mandar embora. Bom, de fato, na teoria é uma coisa e na prática a gente sabe que é muito mais difícil, Sim. certo? Mas o que acontece? Não necessita que essa situação seja uma condição reiterada, para você ter tempo de ir lá gravar, filmar, registrar tudo aquilo que está acontecendo, ter prova testemunhal. Porém, geralmente as mulheres hoje, assim, na prática, ali, dentro da nossa prática da advocacia, a gente tem conseguido provar quando a mulher ela é assediada mais de uma vez. Porque na primeira vez a mulher sempre fica pega de surpresa com aquela situação. Então, como é que ela vai gravar? Ele brincou comigo. Ele brincou. Ela releva porque ela precisa do cargo, certo? Mas aquele que faz aquilo uma vez, o cara que faz aquilo uma vez, ou a mulher que faz isso uma vez, muito provavelmente ele vai continuar fazendo, se você não se posicionar. Se você não reclamar, se você não denunciar. Eu recomendo, até pela questão de descredibilidade que a gente tem como mulher, isso é social, isso é cultural, que vocês segurem aquela situação, repreenda a pessoa, fala, olha, eu não gostei, eu não quero que faça isso comigo, não faça isso mais, não quero, não estou me sentindo confortável. Mas se tiver uma próxima vez, esteja sempre preparada para registrar aquilo que está acontecendo. Seja as mensagens, seja a própria reunião, a própria conversa. Você vai entrar na sala dele, a primeira vez se você tiver com o celular na mão, por exemplo, e ele não te deixar, a próxima vez você já entra com o telefone gravando dentro do bolso. Então, a gente precisa se movimentar no sentido de achar formas para nos resguardar daquilo que a gente está sofrendo. Nesses crimes contra a liberdade sexual, especialmente quando são cometidos contra mulheres, a nossa palavra, nosso testemunho, ele tem um sobrepeso, né? Ele tem uma relevância maior para as autoridades. Porém,
na prática, isso a gente tem que levar em consideração que não é bem assim, certo? Então, a gente, às vezes, não, ela tá falando isso porque ela quer ocupar meu lugar, ela tá falando isso porque ela quer me derrubar, ela tá falando isso porque ela quer tirar dinheiro de mim, me extorquir. Mas, na verdade, independente disso, a gente precisa achar formas, construir aquilo, falar para um colega, falar para uma amiga, conversar com uma outra pessoa de um outro setor, ir no recursos humanos, conversar e falar sobre o que está acontecendo todas as vezes que acontecer, mesmo se for uma besteirinha. Porque na hora que chegar o motivo grande, a pessoa vai entender. Não, ela já vem falando sobre isso há muito tempo. Então, isso precisa ser levado para terceiras pessoas. Isso precisa ser registrado da forma com que as pessoas, que as mulheres especialmente conseguirem registrar, porque isso é um crime e é um crime grave. E tem pena? Tem pena. A pena é de 1 a 2 anos de reclusão. Entenderam o que é assédio? Eu entendi. Então, assédio acontece de alguém que está numa posição maior que a minha, né? E ela quer me submeter, ela quer que eu faça, ela quer ter... ela só tem um objetivo, né? Aquilo que é sexual, o ato sexual. Exatamente. Então, ok. Importunação. Importunação sexual é um crime mais grave do que o assédio sexual, sim. Tanto é que a pena para a importunação sexual é de 1 a 5 anos de detenção. Por que é um crime mais grave? Porque é um crime que acontece com muito mais frequência. É um crime que está muito mais presente na sociedade. Porém, as pessoas costumam confundir muito assédio e importunação. Ah, o cara passou a mão em mim quando eu estava numa festa, tentou me agarrar, tentou me beijar. Carnaval acontece muito isso. Sim. O cara no ônibus passou a mão em mim, né? O cara se masturbou ali na minha frente. Ontem apareceu um vídeo nas redes sociais de um cara dentro do ônibus se masturbando ao lado de uma moça que filmou tudo. Ai, meu Deus. Sim. Por exemplo, se você está passando em frente a qualquer lugar e o cara assobia para você, fala elogios de uma forma pejorativa, de uma forma sexualizada, te constrange de alguma forma, isso é importunação sexual. Então, ela também não precisa ter o contato físico, certo? E ela acontece com qualquer pessoa, independente da relação que você tenha com aquela pessoa. Né? Então, por exemplo, é um amigo, é uma colega, é uma pessoa completamente desconhecida. Você está no restaurante, o cara senta na sua mesa e começa a falar, você é gostoso, você é isso. Acontece muito, sabe onde? Virtualmente, nas redes sociais. Então, o cara só vê seu perfil, achou interessante, ele vai lá e manda um monte de nude dele para você. E fica pedindo nude para você. Fica ali o tempo inteiro falando com você com uma conotação sexual. Isso é a importunação sexual. É um crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. É uma lei mais nova. Então, é por isso que as pessoas conhecem como tudo é assédio. Popularmente, assim, dentro aqui da nossa, de forma leiga, é conhecido como assédio os dois tipos de crime. Porém, juridicamente falando, nós temos 2 tipos diferentes de crimes. E um é muito mais grave que o outro, por ele acontecer muito mais fácil. Então, se você sofre uma situação como essa na rua, se você falar, ele me assediou, você vai ter que chegar para o delegado vai te falar. Ele não vai te esperar de você que você saiba que aquilo é uma coisa ou outra. Mas ele vai te explicar, não, isso não é assédio, isso é importunação sexual, porque você não tem uma relação de trabalho com essa pessoa. Ele não é o seu superior hierárquico. Na verdade, a conduta ali, se satisfazer sexualmente, satisfazer sua lascívia, né, seu desejo sexual, é praticamente igual nos 2 tipos penais. Porém, um acontece dentro do ambiente de trabalho e o outro acontece em qualquer relação que você tenha com essa pessoa, ou mesmo sem ter qualquer tipo de relação com ela. E doutora, de novo lá vou eu. Ela foi importunada dentro do ônibus, né? Eu me lembro quando eu era mocinha para o colégio, minha mãe sempre falava assim, não passa na rua tal, porque os prédios estão em construção, e a hora que as meninas passavam, os moços baixavam as calças. Sim. Né? Isso estou falando de muitos anos atrás, hein? Então a gente não podia passar naquela rua porque a gente sabia o que ia acontecer. Como que eu provo isso? Eu chego lá no delegado. Acabaram de passar a mão ou acabaram de se expor. Essa moça do ônibus filmou. Nessa situação. Bom, o delegado me ouve? Ouve. Até porque o que acontece?
Hoje em dia, primeiro de tudo, qualquer ambiente público que você tiver, por menor estrutura que seja, todo mundo está se resguardando, colocando câmera de segurança. Então, você pode pedir, avisar para o delegado que é o lugar tal, no dia tal, no horário tal, e ele vai pedir as filmagens dessa situação. Se tiver registrado, ok. Se não tiver, existiam pessoas que estavam ali. Os próprios donos dos estabelecimentos, responsáveis pelos estabelecimentos. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, hoje a tecnologia, ela está a nosso favor nesse sentido. Sim. Então, a gente precisa realmente estar pronta para poder lutar e combater esse tipo de violência que acontece todo dia, no nosso dia a dia. Como que é estar pronta? É saber que alguma coisa te deixou constrangida, pega o telefone para gravar. Essa mulher do ônibus, a situação que aconteceu ontem, ela fez isso. Claro que pode ser que nem sempre a pessoa tenha esse jogo de cintura, essa frieza para fazer isso, porque a gente fica realmente muito nervosa, muito abalada com essas situações. Mas a gente precisa respirar fundo e produzir as provas que são necessárias. E outra coisa, não deu para gravar, vai ter sempre alguém por perto. Imediatamente ali naquele momento você fala, olha, você viu o que aconteceu comigo? Você está vendo o que aconteceu? Chama as pessoas que estavam ali em volta para poder testemunhar. Não precisa ir naquele momento para a delegacia com você. Você pode pegar o contato dessas pessoas, pegar o telefone, fazer ali, estabelecer ali um mínimo de contato para que depois o delegado chame essas pessoas para testemunhar ao seu favor. Nossa, eu realmente não sabia dessa diferenciação, né? E a importunação ter uma pena maior. Maior, de 1 a 5 anos de detenção, porque é um crime realmente mais grave, ele engloba várias condutas, que é desde você um assovio, uma situação só de falsos elogios, né, pseudos elogios, mas que te deixam constrangida, até uma situação de te passar a mão, de realmente violar o seu corpo ali em determinados lugares, em festas, ambientes sociais, shopping acontece muito, você está andando na rua, restaurante acontece muito, rede social acontece muito. Na rede social, ele entra como crime de internet? Como é que fica? Na verdade, ele entra como importunação sexual agravado pelo meio. Porque a rede social, ele é um meio que facilita o cometimento do crime. Então, a pena de 1 a 5 anos, ela vai ser computada com um agravo, aumento de pena, que o juiz vai determinar, a depender do caso, para se aplicar àquela situação. Nesse caso de importunação, assédio também, a gente estava falando anteriormente, quando a pessoa dá queixa, ela tem alguma medida protetiva a respeito do agressor? Como é que funciona isso? Não, na verdade, assim, para os crimes de assédio sexual, é muito mais fácil você conseguir uma medida protetiva. Que, na verdade, nesses casos, a gente não chama de medida protetiva, a gente chama de medida cautelar. Porque a medida protetiva de urgência, ela é uma forma de proteger a mulher previsto somente na Lei Maria da Penha, para os crimes que envolvem violência doméstica e familiar. Então, necessariamente, tem que ter uma relação de um relacionamento afetivo entre essas pessoas, né? E nesses outros 2 casos, assédio e importunação, não existe necessariamente uma relação familiar. Sim. Né? Uma relação afetiva entre essas 2 pessoas. Pode ser até, no caso da importunação, um total desconhecido. Então, assim, como é um total desconhecido, em tese, você não tem necessariamente que manter o contato com essa pessoa. Mas, claro que a depender da gravidade, depois que registrar o boletim de ocorrência, você pode solicitar ao juiz uma medida cautelar para que essa pessoa não volte a se aproximar de você. O delegado, nestes casos, ele mesmo não pode conceder uma medida protetiva para a mulher ali naquele momento específico. Salvas as exceções. Pode acontecer? Pode, mas tem que ser um caso realmente muito grave, tá? E aí, um caso muito grave ultrapassa a seara do assédio, da importunação, e a gente já entra na figura do estupro. Então, por exemplo, é uma importunação sexual em que o cara te tocou a ponto de te violar, de
te ameaçou, te segurou, teve uma violência, teve uma ameaça. Ele, por exemplo, conseguiu passar a mão em você e fazer uma penetração, por exemplo. Não necessariamente que no estupro tenha que ter a penetração. Mas ele conseguiu naquele momento e ele violou o seu corpo de uma forma muito mais grave. A gente sai da figura da importunação e vai para o estupro, que é muito mais grave. Gente, que bom que tá tudo divididinho, tá tudo bem divididinho. Tá organizando, né? Sim, hoje as nossas leis, elas são... Na verdade, é a essência da lei, é a característica da lei. Ela precisa especificar e detalhar o máximo possível para que não deixe margem à interpretação o que é ou o que não é crime. Só uma curiosidade minha agora. A questão da importunação sexual. As mulheres estão falando ou estão deixando... passei naquela rua, nunca mais eu passo naquela rua. Pronto, acabou. Não, na verdade, assim, hoje em dia, com todos os movimentos que as organizações têm feito, as mulheres estão muito mais conscientes dos seus direitos e que aquilo realmente é uma situação criminosa e que deve ser combatida. Então, a gente tem um aumento de denúncias representativo. Porém, este aumento de denúncia está longe de ser aquilo que corresponde com a quantidade de crimes que são cometidos, né? Nós temos hoje inúmeras mulheres que sofrem esse tipo de violência dioturnamente e que definitivamente desistem, falam, não vou, não vai dar em nada, enfim. Mas, independente da gravidade, se for uma besteira ou se for uma coisa, é crime. Isso precisa ser levado às autoridades, mesmo que não dê em nada, mesmo que a pessoa seja apenas repreendido, mas ela tem que entender que ele vai ter que se submeter a um inquérito policial, vai ter que falar com o delegado. Isso tudo já mina aquela pessoa de ficar de forma reiterada fazendo isso com outras mulheres. Nós, como mulheres, a gente não tem que denunciar um crime só porque a gente tem que se proteger, mas é porque assim é que a gente protege outras mulheres de sofrerem as mesmas violências. Porque se o número de mulheres que já denunciam é grande, mas é incomparável com o número dos ocorridos, muito. A gente tem essa obrigação de denunciar, sim, pra não só se proteger, mas proteger o próximo, a próxima. Né? A próxima. Doutora, nós tivemos uma situação essa semana numa academia aqui. Eu queria saber se ela entra no assédio ou na importunação. Sim. Essa situação que aconteceu na academia aqui em Palmas foi uma situação que repercutiu muito ali nas nossas redes sociais, os jornais todos, inclusive de forma nacional, né? E esse homem, que por acaso era um servidor público, entrou numa academia do qual ele era matriculado, né? De manhã, ele estava bêbado, né? Nitidamente alcoolizado, e ele importunou inúmeras mulheres que estavam ali. De uma vez só? Ele já entrou, já fez com a recepcionista, passou pela outra, bateu a mão na bunda da outra, pegou no peito da outra. Então, ele fez isso com várias moças que estavam ali na academia naquele momento. Por sorte, haviam 1 ou 2 delegados ali, delegados da Polícia Civil, que presenciaram, que além de darem voz de prisão ali para ele naquele momento, chamaram a Polícia Militar e ele foi imediatamente preso em flagrante pelo crime. É um crime grave e ele ali vai responder, não é para... ele fez com várias mulheres no mesmo dia, no mesmo... logo em seguida, uma com a outra, ele vai responder só por uma importunação sexual, não. Para cada vítima que ele importunou, é uma pena que ele pode pegar de 1 a 5 anos. E aí essas penas se somam ao final. Então vamos supor que ele importunou 4 mulheres, ele passou a mão em uma, passou a mão no peito da outra, brincou com a outra, xingou a outra de forma pejorativa, sexualizada. Ele vai responder por uma, pode pegar de 1 a 5 anos por essa importunação. Contra a outra, 1 a 5 anos. E vai somando. E vai somando, e no final ele vai ter uma pena, ao final, bem alta. Bem alta. Bem alta. Bem alta. E especialmente, porque muitos dão desculpa, não, porque eu estava bêbado. O alcoolismo, dentro dessas situações, esses crimes contra a liberdade sexual, ele é visto de forma negativa. Então, se o cara acha que vai usar como desculpa, eu estava alcoolizado, tem que amenizar isso para mim, não. Isso majora, é uma autorizadora de majorar, de aumentar essas penas. Então, se eu estou num bar de noite, numa boate, fui importunada e ele estava bêbado,
Pode ser que a pena dele, ou seja, chega mais próxima da pena máxima, ou ele pode ter ainda além da pena máxima um aumento pelo fato dele estar alcoolizado. Tá certo. Ô, doutor, eu queria conversar mais. Gente do céu, eu aprendo demais com a doutora Estela. Aprendo e faz a gente ficar assim mais acesa, mais esperta. Porque eu fui criada numa geração que muda de rua, deixa quieto, não passa lá, não fala, né? Você tá sempre... E agora nós estamos gerando filhos e filhas, né? Filhos para serem homens que saibam respeitar as mulheres e filhas que saibam dos seus direitos, né? Se posicionar. E você está sempre falando com uma filha. Fala assim, ó, não gostou? Você tem que falar. Tem que falar. Não é assim. Então, a gente tem que trabalhar para que essa cultura do silêncio acabe. Exatamente. Né? Porque se ela prevalecer, fica aí esses números alarmantes. Doutora, o seu Instagram está aqui embaixo. Eu convido você a seguir o Instagram da doutora para que você fique bem atento, você tenha uma aula, sabe, de conhecimento das nossas leis, da libertação mesmo, do empoderamento feminino. Empoderamento, essa é a palavra de ordem. É a palavra de ordem. No Instagram dela você vai aprender muito. E lá também tá na bio todos os contatos dela para que você possa falar com ela, tirar as suas dúvidas e pedir para a doutora, não foge de nós não. Não, sempre que eu sou convidada eu estou aqui, pode me chamar. Faço questão, é uma honra estar aqui com vocês, especialmente porque eu sei que a gente alcança inúmeras mulheres. Sim. De todas as classes, as raças, as qualidades sociais aí. E eu acho que esse é o meu principal objetivo. Sim. Como operadora do direito, como mulher. É alcançar o máximo de mulher para quê? Se eu conseguir salvar uma, já valeu a pena. Tá certo. Obrigado, doutora. Volta mais, obrigada. Tá? Eu não sabia, eu tenho que confessar para vocês, eu achava que era, olha que falta de esclarecimento, o que era assédio e o que é importunação. Então agora você sabe que um ou outro você precisa denunciar, certo? Ah, vou deixar para lá. Não. Cada denúncia, cada vez que você realmente não se cala, você expõe mesmo o agressor, você está diminuindo esses números alarmantes de assédio e importunação, certo? Ah, mas eu não sei como fazer. Procure ajuda. Procure ajuda. E você vai ter essa ajuda, vai ter essa força e realmente é necessário nós como mulheres não nos calarmos, mas denunciar, certo? Fica aí a dica para você. O Instagram da doutora Estela também ficou na tela para você, caso você queira tirar suas dúvidas, conversar com ela, conhecê-la. Então, tá aí para você, certo? Olha, vou para um rápido break. Rápido break. Na volta tem mais Café com Vanessa. Não saia daí.